18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas, em hoje, terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Juntos no melhor mix até às 7 da noite. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Tudo bem, Karime Leão? Hoje, terça-feira, já engatamos a semana aí, estamos naquele clima, não é isso? Exatamente, com todo gás, com toda a força, também. Muita animação. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais relevantes pra você aqui no 18 horas. Tudo bem, Cid Soares? Isso é trilha sonora? Do nada, vocês estão cantando, do nada. É uma trilha sonora, o pessoal cantando. Tipo hoje, bonito isso, hoje gostei, back vocal. É pra você, cara. Olha que lindo. Que lindinho. Em homenagem a você. Obrigada. Hoje é o quê? Terça-feira? Hoje é terça-feira. Já respiramos os ares do fim de semana que vem. Quinto dia útil. Quinto dia útil. Olha, esse M. Luciano. Mas eu já paguei todas as contas, hein? Também. Inclusive, ou seja, já era. Ei, pessoal, é a primeira terça-feira da década. Olha aí que bacana. Nossa, eu tava. Nessa, oi. Nossa senhora, Lô. Boa Paulo noite. Castro, boa noite, meu querido diretor. O Paulo só olha assim. O Paulo boa noite, Carlão, Cid, Karime, M. Luciano, ouvinte da Mix. Eu tô no ritmo de 200%. Olha aí. Nossa. Aí é boato. M. Luciano, nós temos Karime. muitos convites Sim, para os nossos... novidades. Exato, conta. Inclusive, a galera vai amar. E você que acompanha o 18 horas no aplicativo Humano, no canal da Mix, o circo voltou, Karime. E o circo voltou para hoje? Tem marmelada? Tem sim, senhor. Tem goiabada? Tem também. Tem várias coisas. rapaz? Olha só, além do ingresso pro circo do Marcos Frota, é um par. A gente tem 2 pares de convites pro Mirage Park. Olha pra você lá. brincar lá na montanha-russa. Aproveitar as Sabe férias. que tem a Monga? Tu lembra da Monga? Aquela mulher que virava macaco? Ai, gente, é muito legal Eu essa. acho que tem, eu morro de medo dela. Até hoje. Muito bacana. Então, se você quer ganhar o ingresso aí, ou pro Mirage ou pro circo do Marcos Frota, acompanha aí a gente pelo aplicativo Humano. Bacana. Isso aí, M. Luciano está de olho, hein? Tô de olho. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Começa agora então o programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 7 de dezembro de 2000. Dezembro, olha. Janeirão de 2020. Você está ouvindo 18 horas. Papá. Bom, e o assunto do dia foi o super aumento que o governador Wilson Lima concedeu para o alto escalão de assessores do governo, né? O assunto do dia. O reajuste foi de 225% para servidores que já recebem um salário considerado elevado, né? Um salário acima da média, um bom salário, R$7 mil. Tem auxiliar do governador que passou a receber com o aumento um salário de R$30 mil. 30 merrecas, né? R$30 mil. Pois é. A notícia do superaumento dado pelo governador Wilson Lima a um grupo de 140 servidores comissionados teve repercussão em todo o país. Tal o absurdo desse percentual de reajuste, né, em um momento em que a saúde do Estado passa por uma séria crise. São inúmeros problemas com superlotação nos hospitais, falta de equipamentos, medicamentos, material básico, morte de crianças cardiopatas e uma fila de mais de 200 crianças e outros 400 adultos à espera de uma cirurgia cardiovascular. Pois é, né? E o aumento é ainda mais absurdo, não sei, até vergonhoso, considerando que o mesmo governador congelou os salários e promoções dos servidores até setembro de 2021. Né? A gente não consegue aí ver uma coerência nessas duas atitudes. Sem e o coerência. assunto foi discutido hoje pela bancada de jornalistas da Globo News, principalmente porque a justificativa para congelar os salários dos servidores era a falta de dinheiro. Eles, inclusive, falaram também do caos na saúde, da necessidade de investimentos na saúde. Também questionaram isso, né, no programa da Globo News. Mas vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. O
Os reajustes para secretários executivos adjuntos, diretores e outros comissionados do alto escalão do governo foram feitos na virada de outubro para novembro. Os superaumentos repercutiram hoje em nível nacional. A Globo News destinou um bloco inteiro do programa para comentar o assunto. O maior reajuste foi para uma pessoa da vice-governadoria que ganhava R$7.000 e passou a receber R$22.700, ou seja, um aumento de mais de R$15.000 no salário, ou um reajuste de 225%. Mas teve comissionado que recebia R$5.700 em outubro e, após a aprovação da lei, passou a receber R$29.000 em novembro. A lista inclui pelo menos 140 nomes. De acordo com o levantamento ao qual o 18 Horas teve acesso, a decisão do governador aumentou em mais de R$1.800.000 a folha do Estado. No fim de 2018, a Assembleia Legislativa do Estado já havia aprovado o aumento de salário para o governador de R$15.000 para R$28.000 e do vice-governador de R$13.500 para R$26.000. Os secretários de Estado também tiveram aumento de salário e passaram a ganhar R$23.000 a partir de 2019. Os deputados também aprovaram reajuste dos próprios salários em 16,38%. Menos de um ano antes, em abril de 2018, o então governador Amazonino Mendes tentou aumentar os salários dos secretários estaduais, concedendo um abono de R$14.000, mas não conseguiu. Na ocasião, os deputados estaduais alegaram a inconstitucionalidade da norma e Amazonino revogou o decreto. Odneia Araújo para o 18 Horas. Bom, muito bem, a tabela, hein? Atenção aí, com todos os salários desses servidores está publicada no portal 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E o mega aumento divulgado em primeira mão pelo 18horas.com.br provocou reações indignadas de servidores que estão com salários e promoções congelados até setembro de 2021. Vamos conferir isso aí. Ainda sobre o aumento de até 225% nos salários do alto escalão do governo, em outubro do ano passado, enquanto o salário dos servidores públicos era congelado através de projeto de lei do governo do estado, aprovada pelos deputados, o secretário-geral do MUSP, o Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Amazonas, Lambert Melo, lamentou o que ele chamou de maldades ao trabalhador. O governador do estado, Wilson Lima, passou o ano de 2019 todo chorando na televisão, nas suas propagandas, nas suas entrevistas, dizendo que não tinha dinheiro, que o estado do Amazonas estava no vermelho, que a arrecadação era baixa e que não tinha condições de dar os reajustes salariais que os servidores públicos, as várias categorias do serviço público reivindicavam. E agora, no início de 2020, nós somos surpreendidos de uma maneira negativa com esse anúncio que o governo faz de reajuste salarial para os seus apaniguados que estão com ele no poder do Estado. A presidente do Sindsaúde, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Cleidinir Francisca, quer saber de onde veio o dinheiro para o superaumento dos comissionados. De onde saiu esse dinheiro? De onde saiu esse dinheiro? Porque ano passado não tinha dinheiro para pagar a database dos servidores públicos, que é lei. E de repente aparece um reajuste de até 225% no salário dos cargos comissionados do governo do estado, e para os servidores públicos que prestam serviço à sociedade amazonense não tem nada. Já o diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Amazonas, Kleber Ferreira, diz que a atitude do governo é autoritária. É um absurdo no momento que nós estamos vivendo no Brasil, em que o próprio governo do estado do Amazonas diz que não tem dinheiro, que não tem recurso, aumentar em mais de 200% o salário de secretários e do governador, do seu alto escalão, e criar uma lei de congelamento para os servidores públicos. Nós do CITEM somos extremamente contra esse tipo de medida. É por essas coisas que nós dizemos que esse governo é intransigente e autoritário. Ele aumenta o salário do seu primeiro escalão e congela o salário dos servidores públicos. Volto com vocês. E o
assunto do mega aumento desses servidores aí repercutiu na internet, no Facebook, nos grupos de WhatsApp dos servidores públicos e, é claro, provocou uma reação das pessoas nas ruas. Vamos conferir. Nas ruas, o aumento de mais de 200% no salário do alto escalão do governo do estado repercutiu entre a população. A dona de casa, Marilene Oliveira, ficou indignada com a notícia, publicada em primeira mão pelo 18 Horas, o site de notícias da Mix FM. O sentimento é de revolta e indignação com tudo que estão fazendo com o servidor público. E não só com o servidor público, com toda a população. Porque nos hospitais as pessoas estão morrendo por falta de medicamentos e equipamentos, porque o governo não está fazendo investimento. Enquanto isso, o senhor governador aumenta o salário de todo o alto escalão do governo. Mas nas próximas eleições, nós vamos dar uma resposta a este governo. Você pode contar com isso. A autônoma Paula Correa questiona como o governo conseguiu dinheiro para pagar o aumento do alto escalão se alegava problemas financeiros ao congelar o salário dos servidores. Isso é uma incoerência. Como é que ele explica isso? Um governador que diz que não tem dinheiro, que o Estado está precário e concede esse aumento abusivo para esses funcionários. Eu não consigo entender, gostaria que ele explicasse a sua matemática. Já entre os servidores públicos, a revolta foi geral. Olá, me chamo Ricardo, sou servidor público e gostaria de dizer que os únicos sentimentos que surgem na categoria são de revolta e frustração. Revolta porque o governador Wilson Lima e os deputados recentemente congelaram por 2 anos os salários dos servidores do Estado, e frustração porque esse governo apresentava-se como algo novo na política. E o que a gente vê agora, com esses aumentos exorbitantes, fora as diárias que o senhor governador vem recebendo, são as velhas práticas de uso da política em benefício próprio. Aqui é o professor Jamison Maia. Não entendemos, pois no ano de 2019 a categoria dos professores tiveram que realizar uma greve, sendo que nessa greve, a todo momento, o secretário da Fazenda e o governador diziam que não tinha dinheiro e que o Estado estava no seu limite da lei de responsabilidade fiscal. Volto com vocês. Pois é, e a maioria dos deputados estaduais ficou calada e não contestou o aumento de até 225% nos vencimentos de secretários do alto escalão do governo Wilson Lima. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. Procurada, a líder do governo, deputada Joana Dark, não se manifestou sobre o aumento, assim como os vice-líderes Saulo Viana e Álvaro Campelo, além do líder da maioria, deputado Dr. Gomes. Também não comentaram o aumento de salários dos secretários, os deputados governistas Roberto Cidade, Belarmino Lins, Ricardo Nicolau, Terezinha Ruiz e Alessandra Campelo. O único que faz parte da base aliada ao governador que se posicionou sobre o caso foi o deputado Péricles. Em nota, ele afirmou que é contra o aumento de salários a cargos comissionados. Ele disse que o Estado está vivenciando momentos difíceis na saúde, segurança e educação e, por isso, acredita que em momento de necessidade de investimentos prioritários, o aumento de salários não seja a melhor decisão. O deputado Serafim Correia disse que o governo está aumentando a despesa do Estado por ter poder dado a ele pela lei delegada, aprovada pelos deputados. A base supostamente legal para fazer isso é uma lei delegada que sequer existe no nosso ordenamento jurídico. Foi um processo legislativo que atropelou tudo e que o legislativo saiu diminuído porque abriu mão de seus poderes em favor do executivo. O governo atropelou, aprovou a lei delegada e dizia que o objetivo era diminuir despesa, mas ao contrário, ele está usando a lei delegada todo dia para aumentar a despesa. Os deputados de oposição, Wilker Barreto e Dermilson Chagas, informaram que vão ingressar com uma representação no Ministério Público do Estado e no Tribunal de Contas do Estado contra a medida do governador.
O reajuste de salário de 225% que o governo deu aos seus amiguinhos, seus colegas, seus apaniguados, é um tapa na cara da população, é uma ofensa moral, é chamar todo mundo de besta e idiota. Um homem que assumiu uma cadeira e venha a público dizer que ele tá ruim das pernas, que o Estado não tem recursos, não tem como pagar um reajuste salarial, comprar os insumos, melhorar a saúde, é uma ofensa. É uma afronta ao servidor público, é uma afronta à sociedade que passa, no que diz respeito à saúde e à segurança, por um colapso, e essa atitude do governo impacta em mais de 20 milhões de reais dos cofres públicos de um Estado que precisa botar para funcionar o básico em hospitais como Francisca Mendes, que está hoje com superbactérias nas suas UTIs do João Lúcio, e com certeza ele deve estar também no 28 de agosto. Isso é um tapa na cara no início do ano, e isso foi feito no apagar das luzes de 2019. O aumento para secretários revoltou milhares de pessoas nas redes sociais, já que o governo decidiu congelar o salário dos servidores públicos até 2021, com o aval dos deputados estaduais que aprovaram a proposta do governador. Azaf Augusto para o 18 horas. Pois é, e os mesmos deputados que aprovaram o congelamento dos salários e promoções dos servidores ficam calados com esses absurdos. Agora, a troco de que esse silêncio? Isso é que precisa ser esclarecido urgentemente. Ok. Precisa mesmo, né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Teve reação dos deputados de oposição do governo. O Wilker Barreto, né, do Podemos, e Demilson Chagas foram os únicos parlamentares. A gente aqui abre essa ressalva, né? Os únicos. Os únicos a se manifestarem sobre o aumento dos servidores do alto escalão do governo. E vão ingressar com uma representação no Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado contra a decisão do governo do Amazonas. Esse aumento eleva a folha de pagamento do Estado em mais de R$1.800.000. Como nós mostramos aqui no 18 horas dessa segunda-feira, a repórter Nathalie Moraes traz os detalhes dessa representação. Confira aí. Os deputados Wilker Barreto e Demilson Chagas visam com essa representação a anulação da lei delegada, que reajustou o salário dos secretários executivos, adjuntos e diretores em até 225%, como nós mostramos aqui no 18 horas desta segunda-feira. Esse aumento veio através da lei aprovada em outubro do ano passado pela base governista na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Segundo o deputado estadual Wilker Barreto, esse reajuste é preocupante, já que a maioria dos servidores estão com os seus salários congelados até o ano que vem. Não é que eu sou contra que um secretário executivo seja bem remunerado. O que eu questiono, e a sociedade amazonense questiona, é o momento. Congelamento de salário de servidores, saúde em colapso, LRF extrapolada, e o governo aumenta a folha em 25 milhões ano. Ele é intempestivo para o momento. E o meu papel como legislador é evitar a sangria, para que no outro momento as finanças do Estado encontrem o caminho do equilíbrio. Por isso, irei representar, juntamente com o deputado Demilson, para estancar a sangria. Existem servidores que ganhavam em torno de R$7 mil e após a aprovação da lei delegada, passou a ganhar cerca de R$28.728, ganhando assim um aumento de 225%, o que para o deputado Demilson Chagas chega a ser uma ofensa aos demais servidores. É um tapa na cara da população, é uma ofensa moral, é chamar todo mundo de besta e idiota. Um homem que assumiu uma cadeira e venha a público dizer que ele tá ruim das pernas, que o Estado não tem recursos, não tem como pagar um reajuste salarial, comprar os insumos, melhorar a saúde, é uma ofensa. Então, o que temos que fazer é o povo vir pra rua, porque
nós estamos esperando, né, o Ministério Público se manifestar, o Tribunal de Contas se manifestar. O assunto gerou uma grande repercussão nas redes sociais, até porque os servidores públicos questionam o congelamento dos salários de um governo que bateu recorde histórico de arrecadação de 21,9 bilhões de reais, cerca de 4,2 bilhões de reais a mais no comparado com o governo anterior. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, não posso deixar de destacar também, né, que por um erro aqui que eu cometi, esqueci de citar aqui o nome do deputado Serafim Correia, que também se manifestou contra esse aumento absurdo e abusivo. Vale ressaltar também, né, que o aumento para esses servidores começou a ser pago em novembro, com custo mensal para o estado de R$1.800.000, como já foi dito aqui, mas sem qualquer comunicado do governo do estado. Tudo na surdina por debaixo do pano, para não causar reação, para não provocar revolta, mas como nada fica escondido por muito tempo, a informação veio à tona e teve repercussão nacional. Como se diz, não é? Não existe crime perfeito. Com certeza não, sempre tem uma falhinha, sempre tem, né? Bom, e outra versão que cai por terra é a de que o Estado estava falido, né? Quebrado, com as finanças comprometidas e que por isso foi necessário congelar os salários dos servidores. Caiu por terra, já era. Os números oficiais de 2019 mostram que o governador Wilson Lima, já no seu primeiro ano de mandato, teve à sua disposição a maior arrecadação da história do Amazonas. A maior arrecadação da história, importante frisar, né? Foram 2 bilhões e 600 milhões de reais a mais que o previsto no início de 2019, somando os empréstimos e acordos com a Petrobras. O Estado fechou 2019 com a receita total de 4 bilhões de reais, superior à de 2018. É muito dinheiro que poderia ter sido utilizado aí para conter a crise na saúde, mas que não se viu. Ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. Agora, com essas notícias, a gente começa a saber para onde parte dessa sobra bilionária está sendo usada. Para beneficiar os que fazem parte da corte, em detrimento daqueles que estão na linha de frente, atendendo o paciente, garantindo policiamento ao cidadão, prestando serviço ao Estado e até ao pessoal do ensino, aos professores. Nós ontem tivemos aqui com o representante do Sindicato dos Professores falando sobre isso. Exatamente. Que a gente pode começar aí um ano letivo de 2020 já com greve. Karime, os professores, para terem direito a 4% de reajuste, tiveram que fazer uma greve de 40 dias. Exato. Aí eles conseguiram quase 5, né? 4,7% aí de aumento, e isso foi uma batalha, né? E aí eles tiveram que compensar, né, com aulas, o calendário. Eles trabalharam até dia 28 de dezembro, conforme aqui a gente ouviu e conversou com o nosso entrevistado ontem. Enfim. Bom, a gente fala aqui alguma coisa relativo ao que a gente espera, mas que a gente sabe que não vai acontecer, né? Como, por exemplo, a decisão mais sensata agora seria o governador recuar e sustar esses aumentos absurdos. 6 horas e 22 minutos. Boa noite. Mix. Bora lá então para a primeira, né, playlist de hoje, aqui em 100,7 no 18 horas, a chegada de Memories, né, ao segundo lugar na primeira parada de singles divulgadas pela Billboard em 2020, gerou uma marca importante para o Maroon 5, né, a banda de Adam Levine é agora a única ao lado dos Rolling Stones a ser emplacada e a ter, né, emplacado um single no primeiro ou segundo posto no ranking em 3 décadas seguidas. Pois é, o Maroon 5 teve um primeiro lugar na primeira década do século 21 com Makes Me Wonder, que é 2007, né? Sim. Brilhou nos anos 2010 com 3 compactos em primeiro lugar, incluindo aí Moves Like Jagger. Adoro essa música. Aguilera. Essa música foi uma homenagem ao Mick Jagger, né? Mas que Mick Jagger não gostou. Que bobinho ele, né? O Mick, ele é meio chato, né? Pois tem umas coisas. A banda ainda teve, Cid, outras 2 músicas em segundo lugar e chegou aí aos anos de 2020 com a já citada Memories, lançada em setembro do ano passado na vice-posição. Vamos agora abrir o playlist da noite com Maroon 5, Makes Me Wonder. Playlist 18 horas. Mix 6 horas e 27 minutos. Maroon 5 Makes Me Wonder. Maroon está muito bem posicionado aí na Billboard. Você está ouvindo 18 horas. Muito
bem, o Polo Industrial de Manaus faturou 73 bilhões e 920 milhões de reais entre os meses de janeiro a setembro de 2019. O crescimento foi de 8,10% na comparação com o mesmo período no ano anterior em dólar. Faturamento de janeiro a setembro totalizou 18 bilhões e 93 milhões de reais, segundo os indicadores divulgados hoje pela Suframa. Os segmentos com maior percentual de crescimento, quando comparados ao mesmo período de 2018, foram têxtil, com crescimento de 77,17%, seguido aí pelo metalúrgico, com crescimento de 39,58%, e óptico, com crescimento de 28%. Bom, os dois maiores segmentos do PIN, eletroeletrônico e bens de informática, faturaram respectivamente 19,86 bilhões de reais e 16,20 bilhões de reais nos 9 meses do ano passado. Na geração de empregos, o PIN registrou 83.728 vagas ocupadas nas fábricas em setembro de 2019, um universo entre trabalhadores efetivados, temporários e terceirizados. Somadas as vagas geradas de janeiro a agosto, a média mensal de trabalhadores empregados no ano passado chegou a 86.412. Muito bem, e o superintendente da Suframa, o Coronel Alfredo Menezes, festejou o resultado e atribuiu as medidas implantadas pelo governo federal que aceleraram a economia nacional. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite a todos da Mix, boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e aproveitar um excelente 2020. Muito obrigada. Então, como é que o senhor avalia o desempenho do Polo Industrial de Manaus em 2019? Bom, economicamente foi muito bom, né? O faturamento cresceu bastante, como foi já anunciado por vocês. O que a gente espera é que o resultado de empregos com os dados do último trimestre também aponte para esse crescimento. Os números até setembro traziam uma estabilidade, né, em torno de 83 mil, e a gente espera que as contratações que aconteceram no último trimestre reflitam também num resultado positivo na questão social, que são os empregos. Eu falo que a atividade econômica ela é calcada principalmente na atividade da indústria aqui no nosso estado. E o que eu falo também é que o importante na avaliação dos resultados não é só a questão econômica, não é só o faturamento. Nós temos que olhar a geração de emprego, que é isso que vai movimentar a economia e é isso que traz ao nosso povo a melhoria de vida que nós queremos. Bom, em 2019 foi um ano turbulento, né, para a Zona Franca de Manaus, com várias ameaças, notícias desfavoráveis da imprensa nacional, plano Dubai, etc. Mas o balanço final é positivo? Os ataques ao modelo Zona Franca, eles não param, né? Faz tempo, inclusive, né? Que não acaba nem fica pouco. Eu acho que existe uma predisposição de alguns segmentos e de algumas regiões do país por um desconhecimento, que eu falo que é um desconhecimento proposital, de não reconhecer aquilo que o modelo Zona Franca entrega, não só à nossa região, mas ao país. Eu falo isso calcado em dados que foram levantados pela FGV, que apontaram que o nosso estado ele contribui e muito para o país. Economicamente, dos 27 entes federativos, apenas 8 estados devolvem à União, em arrecadação de tributos federais, valores acima do repasse compulsório que os estados recebem. Muito bem, Wilson, tem ainda mais uma questão pela frente aí, né, que é a reforma tributária, né, que é uma outra ameaça aí para a Zona Franca de Manaus. Então, eu estava falando, se a reforma tributária, que é uma necessidade, é um anseio de toda a sociedade brasileira, mas visando não só a simplificação desse manicômio tributário que nós temos, visando também uma redução da carga tributária nas nossas vidas, nas nossas costas, como cidadãos e como atividade produtora, elas trazem sim uma reforma tributária mal encaminhada, traz sim riscos à nossa atividade,
porque o nosso modelo de incentivos ele é calcado nos incentivos que estão envolvidos nas discussões que estão aí, que estão em impostos, né? Então o IPI, o PIS e COFINS, principalmente, aí a tributação no destino ao invés na origem, tudo isso traz riscos ao nosso Estado, traz risco à soberania que nós temos dentro do direito constitucional e também traz riscos à competitividade dos investimentos aqui feitos. Quando eu falo isso, eu não estou falando dos investimentos, não, eu estou falando dos empregos que esses investimentos geram, que nós estamos colocando sob risco. Eu estava falando que dos 27 entes federativos, 8 estados só arrecadam mais do que o repasse compulsório. São 3 estados do Sul, 4 do Sudeste e 1 do Norte, que é o Amazonas. O ano de 2018, o ano de 2019 a gente não tem os dados ainda, nós recebemos 3,4 bilhões de reais de repasse e arrecadamos 13,9. Nós devolvemos à União limpo mais de 10 bilhões e meio de reais. Aí todo mundo fica apontando o que eles chamam de renúncia fiscal, os 23 bi, que eu chamo de gasto tributário. Porque esse gasto tributário que está incluído na Constituição Federal, é um direito do nosso Estado, não deveria nem fazer parte do orçamento, como não faz, ele traz resultados positivos. É o maior crescimento do nível de ensino no país, eu não estou falando a qualidade de ensino, mas o acesso ao ensino. O IDEB, o nosso Estado teve crescimento acima da média nacional. Crescimento da média de salarial, a média de renda, acima da média nacional. O nosso Estado passou durante a década de 30 e 40, um momento de pungência por conta do extrativismo. Foi o estado que mais contribuiu com a balança comercial, com a exportação de insumos primários, principalmente a balata, a borracha. Respondia por mais de 50% da... Exatamente, 46% do PIB nacional era gerado aqui. Nós nos acomodamos como estado. Ninguém à época se preocupou em trazer para cá os fabricantes que se utilizavam daqueles insumos e muito menos em buscar novas tecnologias para aquelas atividades. Findada a Segunda Guerra, o nosso estado entrou numa depressão econômica forte, muito forte. Metade dos anos 60, com o advento do modelo Zona Franca, início em 68, 69, o estado do Amazonas passa a ser superavitário. Daí eu questiono, peraí, se eu tinha um inquilino que morava num condomínio numa casa minha, não pagava aluguel, não pagava condomínio, não pagava água, não pagava nada. A partir do momento que eu fiz alguma coisa diferente, ele passa a pagar tudo isso e mais um aluguel. Onde é que está a renúncia? Prejuízo? Cadê essa renúncia fiscal que todos falam? E é isso Exato. que nós precisamos levar a todos os cantos do Brasil. O conhecimento que nós temos do modelo Zona Franca. De replicar toda essa informação, né? Aqui a gente conversou em alguns momentos com o Coronel Menezes, superintendente da SUFRAMA, né? E ele diz exatamente isso, que nós temos que reverberar também essas informações. Cada cidadão aqui precisa explicar também. Nós estamos conversando com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Agora, para 2020, né? Estávamos conversando antes de começar a entrevista. Temos números positivos para o ano que vem, Temos muito otimismo, a expectativa é muito grande. O governo federal conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que foi um grande marco nesse governo. Os números apontam com equilíbrio nas contas públicas, pela primeira vez nas últimas 10, 12 anos, aí, o governo federal fecha suas contas sem aumentar o déficit público. E nós temos desafios. Como eu falei, tem a reforma tributária, que nós temos que mudar de atitude, deixar de ser espectadores e reclamões depois, passarmos a ser mais participativos, contributivos, assertivos, mostrando aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós podemos oferecer ainda ao país. Nós temos uma reforma administrativa que vai ser muito importante para o governo federal. E esse cenário resgata boa parte do otimismo e a confiança do investidor. Nós temos um ponto ainda que eu acho que nós precisamos melhorar, que é a segurança jurídica. A incerteza, a instabilidade das regras afugenta qualquer pessoa, qualquer investidor. Isso é uma coisa que nós temos que buscar.
Nós temos que buscar um equilíbrio e dar longevidade às regras do jogo. Não podemos mudar a regra do jogo no meio do jogo, como tem acontecido. Insegurança é inversamente proporcional à confiança na economia, exatamente. Então é básico, né? É isso mesmo. Bom, nós teremos aí, na sua perspectiva, aumento na oferta de vagas, as indústrias ainda têm como temem, né, aumentar a produção, atender a demanda com o atual quadro de trabalhadores? A verdade é o seguinte, nós tivemos, por exemplo, no Duas Rodas, nós estamos comemorando a produção de mais de 1.100.000 motocicletas. Uhum. É um crescimento muito grande se nós olharmos o passado recente, nos últimos 3, 4 anos. É uma retomada. Mas em 2007, nós produzimos 2.200.000 motos. O que eu estou falando? As empresas também seguraram o ritmo de demissões. Existe uma certa ociosidade na capacidade instalada e da mão de obra também. É por isso que você não viu o reflexo direto do crescimento econômico, com a arrecadação, sendo refletido no número de empregos, porque tem ainda uma gordura que as empresas seguraram. Eu espero que a gente volte a gerar mais emprego. Presidente, eu espero com muita expectativa os resultados do último trimestre e espero também com muito otimismo o andamento da economia nesse ano. Eu gostaria que o senhor falasse para nós aqui qual é a situação atual da indústria 4.0 aqui em Manaus, na Zona Franca, de um modo geral. Nós temos que pensar o seguinte, os grandes investimentos que nós temos no Brasil são de grandes multinacionais que geram emprego para o nosso povo. O que eu estou falando? Nós não temos grandes indústrias brasileiras. Aqui no Polo Industrial, nós temos grandes multinacionais que replicam aqui aquilo que tem de tecnologia, tanto nos produtos como na manufatura no mundo todo. A indústria 4.0 é um caminho inevitável. E isso já está se refletindo nas linhas de produção aqui, porque já começam a ser implantadas. Exatamente, é uma tendência mundial e as empresas que aqui estão seguem essa tendência porque são multinacionais. Seguindo aí o otimismo para esse ano, quais são os setores aí que podem crescer mais? Nós temos dentro do pacote de produtos, nós temos produtos que correm grandes riscos, mas temos produtos que são punjantes. Então, da linha de informática, os smartphones, eu acho que vão ter uma linha, um tempo de vida muito grande, uma oportunidade de crescimento bastante grande. Os notebooks, televisores, a gente tem também um tempo de vida dentro dos processos de inovação. Duas Rodas devem crescer bastante, os produtos hoje trazem mais tecnologia, você tem uma percepção de valor agregado ao consumidor, porque eu falo, ninguém vende produto, nós vendemos produto, nós vendemos serviço, nós vendemos aquilo que o consumidor percebe de valor agregado para a vida dele. Então, esses produtos seguem essa linha. Nós temos que atrair novos investimentos, novos produtos, nós temos que diversificar também. Porque se nós não fizermos, esses produtos que estão, não terão a vida de 10 anos para continuar gerando, de riqueza. Gerando, de repente até o Duas Rodas, depois desse incentivo do imposto dado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, que isentou aí o IPVA das motos. De alguns tamanhos, exato, né? Exato, de repente aí vai ter um boom também. E outra, tem já uma motocicleta elétrica que tá caminhando na mesma linha que os automóveis. Então nós temos sim um encaminhamento de inovação tecnológica que esses produtos absorvem ainda, mas nós temos que trazer para cá novos investimentos de produtos que vão ser demandados pela sociedade. E o que eu falo? É inverter o jogo agora. Não é um investidor chegar aqui, falar que quer aportar o produto dele aqui e ganhar uma prenda, tem que ir para Brasília para aprovar o PPB. Não. O governo do estado tem que estar à frente disso. O governo do estado tem que pleitear quais são os produtos que o estado vai produzir, pleitear a fixação desses PPBs, para daí os consultores saírem atrás dos investidores e trazer os produtos para cá. Presidente, quem são os bons parceiros da indústria hoje aqui no Amazonas? Nós temos a Câmara de Comércio, CDL, enfim, mas quem são os bons parceiros e que estão realmente fazendo a alavanca dessa... Você sabe que nós temos um grande alinhamento nas entidades que representam a atividade econômica
pública no nosso estado. Então a Federação das Indústrias, a FAE, que é a Federação da Agricultura, a Federação do Comércio, juntamente com o Centro da Indústria, estão muito alinhadas com isso. Temos alinhamento com entidades nacionais como a Eletros, a própria CNI e a Federação do Estado de São Paulo também tem um alinhamento bastante grande com a gente. Nós temos alguns antagonismos também. E é isso que nós precisamos trabalhar e trabalhar com inteligência. A ABIN é um grande antagônico ao modelo Zona Franca. E nós temos que estar tratando desse assunto com inteligência, com galhardia, com o tamanho que o nosso estado tem. Mas dá para ficar otimista para 2020? Eu sou uma pessoa naturalmente otimista. E os sinais que nós vimos por parte do governo federal em se continuando o encaminhamento das aprovações das medidas que são necessárias, principalmente as reformas, eu vejo 2020 com muito otimismo, sim. E falando em reforma, você acredita que a reforma tributária será aprovada em 2020 ou ficará para 2020? Não, pelo que eu vejo, a predisposição e determinação dos presidentes das duas casas, da Câmara Federal e do Senado, é muito grande. Então, nós temos sim uma expectativa de discussão e aprovação de uma reforma, mesmo que não seja a reforma ampla, mas uma reforma que encaminhe para uma totalidade, uma revisão tributária. E eu espero que num segundo momento a gente possa assistir e apreciar uma redução da carga tributária, porque o que se discute hoje não traz isso. Se discute uma simplificação desse manicômio tributário que a gente tem. Mas eu acredito sim que esse primeiro semestre tem uma grande chance de aprovar. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Suas considerações finais? Não, novamente, agradecer a oportunidade de desejar a toda a equipe da Mix e aos ouvintes um excelente 2020. Para nós, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. 6 horas e 44 minutos em Manaus. 18 horas. Olha aí, hein? O ranking de singles da Billboard voltou a ser dominado por músicas contemporâneas e quem está celebrando aí é Post Malone, já que Circle subiu uma posição e voltou ao primeiro lugar. O rapper tem assim o primeiro single número 1 dos anos 2020 lá nos Estados Unidos of America. É uma parada atípica, né? Todas as canções do Top 10 tiveram melhora em suas posições, com singles chegando aí a subir 4, 7, 8, até 10 pontos em uma semana. E só lembrando que a faixa Circles já havia aparecido 2 vezes no topo, na última semana de novembro e na primeira semana de dezembro. Então vamos lá para a segunda do playlist de hoje, Post Malone, Circles. Playlist 18 horas. Mix 6:48, tá aí o primeiro single número 1 dos anos 2020 lá nos Estados Unidos na Billboard. Post Malone, Circles em 100,7. 18 horas. Olha, são 6 horas e 48 minutos. E vamos começar a semana com um comentário da nossa colunista Nafisi Bakri Valois. Meu boa noite aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM. E de volta às 18 horas, após 2 semanas de combate a um vírus resistente, eu inicio o nosso primeiro encontro manifestando a esperança de que neste novo ano de 2020 possamos resgatar o curso de nossa história e reconstruir valores no nosso Amazonas. Não é agradável, mas é necessário lembrar que em 2019 direitos básicos, humanos e sociais foram tirados da sociedade. Tivemos que suportar um quadro de deterioração da saúde que resultou na morte de crianças, mas que também não poupou adultos que precisaram e recorreram a serviços inexistentes. Tivemos que suportar a desfaçatez de um governante que informava a sociedade a indisponibilidade de recursos para atender direitos e necessidades sociais, mas concomitantemente disponibilizava recursos até para quem não tinha direito. 2019 foi sim um ano de um governo de excessivos abusos, de inversão de valores e de prioridades, de desprezo aos poderes constituídos do Estado e de absoluto e revoltante silêncio da maioria dos deputados estaduais que elegemos. Eu diria que para o Amazonas 2019 foi um ano do avesso, porque foi repleto de práticas de gestão contrárias à ética, ao zelo e ao respeito ao cidadão.
Mas, felizmente, 2019 se foi. E para 2020, eu manifesto a esperança de que o senhor Lima também se vá, seja por iniciativa de nosso combatente Ministério Público, seja pela admissibilidade do impedimento de quem só trouxe danos ao nosso Estado. E para tanto, precisamos iniciar o ano cobrando de todos os deputados estaduais que silenciaram em 2019 a responsabilidade de nos representar em suas ações, palavras e votos. Nafis Bakri Valos, começando 2020. Meu boa noite a todos e até quinta-feira. Bom, vamos lá, né? Nafis sempre com a palavra pontual e certíssima. Começando o ano, Nossa, né, pra ela. Primeiro comentário. Pois é, e durante todo o mês de janeiro acontece a campanha do Janeiro Roxo, com diversas ações em saúde para orientar a população sobre prevenção e tratamento da hanseníase. Quem traz os detalhes dessa campanha é a repórter Nathalie Moraes. A hanseníase ainda é desconhecida por grande parte da população e tratada com preconceito por quem pouco conhece sobre a doença, que hoje pode ser diagnosticada e tratada de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A hanseníase é uma doença crônica e infecciosa que tem tratamento sim. Por isso, diversas ações estão sendo realizadas pela Sensa aqui em Manaus. Essas ações acontecem durante todo o mês de janeiro, como explica o secretário do órgão, Marcelo Magaldi. No Janeiro Roxo, nós vamos ter muitas programações nas unidades, vamos ter ações extramuros, vamos às escolas, vamos fazer exames em crianças na idade escolar, enfim, não só de hanseníase, mas também qualquer outra infecção na pele. Na última década, houve uma redução de hanseníase no Amazonas, mas Manaus ainda é maioria e conta com 31,4% dos novos casos. Por isso, a Sensa está intensificando o serviço dermatológico durante todo o mês de janeiro, além de atendimento disponível nas unidades durante todo o ano, como explica o secretário. Nossas unidades estão preparadas para receber a população, para fazer o exame, para detectar de forma precoce e, mais importante, é fazer o tratamento, não abandonar o tratamento. No ano passado, tivemos registro de 126 casos, com 94% de cura. Então, eu já determinei aqui, nós temos que ir atrás desses 6%, nós não podemos permitir com que as pessoas abandonem o tratamento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Depois da reforma milionária no plenário e a mini-reforma lá no auditório da Câmara Municipal de Manaus, os vereadores vão gastar mais de R$500 mil com sonorização e vídeo. Vamos aos detalhes dessa história agora na reportagem de Azaf Augusto. Neste ano, com eleições à vista, a Câmara Municipal de Manaus vai gastar mais de R$500 mil com contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para sistema de sonorização e vídeo do plenário e mini auditório da Câmara Municipal de Manaus. A informação foi publicada no Diário Oficial da CMM com o despacho de homologação assinado pelo presidente da casa, Joelson Silva. A empresa que vai receber mais de R$500 mil é a LSC da Silva Prado. Em novembro do ano passado, a Câmara gastou mais de R$2 milhões na reforma do mini auditório e plenário da casa. No mês de julho de 2019, a Câmara também gastou R$630 mil para a compra de um novo painel para o plenário. Contabilizando esses três itens, a Câmara Municipal gastou mais de R$3,1 milhões na reformulação do plenário da casa, meses antes de uma eleição municipal. Azaf Augusto para o 18 horas. Cidades. Bom, e caiu para 42,5% o número de potenciais doadores de órgão no Amazonas no período de 2013 a 2018. É o que aponta o levantamento da Central Estadual de Transplante, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Em 2013, eram 129 potenciais doadores em todo o Amazonas, dos quais apenas 17 se tornaram doadores efetivos. Em 2018, o número de potenciais doadores caiu para 96
2016. E conforme dados oficiais, apenas 12 indivíduos se confirmaram aptos para doações de órgãos. Destas doações, o Amazonas realiza somente transplante de córnea. Em 2019, segundo informou a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, foram realizados 153 transplantes de córnea. Desde 2015 não são realizados transplantes de fígado e em 2018 foi realizado o último transplante de rim pelo Estado. O coordenador do Centro Estadual de Transplante no Amazonas e médico cirurgião de fígado, Marcos Lins de Albuquerque, falou que as cirurgias foram encerradas. E a sequência de coisas ruins na saúde, né, continuam acontecendo. Tá aí, mais uma notícia ruim para o estado do Amazonas na área da saúde, que é uma área extremamente sensível e é prioridade total. Mas muito bem, as coisas, ao invés de progredirem, avançarem, estão, infelizmente, regredindo. Isso é profundamente lamentável, eu não tenho a menor dúvida. 18 horas. Carimilhão, 6h55, Cid, já estamos aí chegando, né? Já estamos finalizando 18 horas de hoje. Cara, meu computador desligou só, que ele já quer ir embora. Ele já... Deu pane aí total? Ele já deu pane. Então, M. Luciano. Vamos lá, quem vai pro Mirage Park é a Débora Lourenço e a Camila Rodrigues. E quem vai pro circo do Marcos Frota é o Leandro Alves Souza. Alguma coisa aconteceu nessa história. Não, vamos lá novamente. Vamos lá, quem vai pro Mirage Park é a Débora Lourenço e a Camila Rodrigues. E quem vai pro circo do Marcos Frota é o Leandro Alves Souza. Muito obrigada, então, para você que nos ouviu, nos acompanhou aqui pelo aplicativo Humano, programa 18 horas, agora 6 horas e 56 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje mostramos aqui a reação da sociedade contra o aumento de até 225% dos salários no alto escalão do governo do Amazonas. Sindicalistas, gente comum, alguns poucos parlamentares demonstraram aí a indignação geral. A maioria dos parlamentares do Amazonas sequer se manifestou contra ou a favor da medida do governo. Na Assembleia Legislativa, os mesmos deputados aprovaram um congelamento de salários para a maioria dos servidores e liberaram o aumento para a minoria da alta cúpula. O que ganham os parlamentares que não defendem os seus eleitores? Estão trocando os votos dos eleitores por favores no governo? Uma coisa é certa: todos os que enfiam a cabeça no buraco correm o risco de morrer sufocados. E é bom lembrar que não existe neutralidade na omissão, pois a omissão já é uma tomada de posição. Onde foram parar as promessas de manter, defender e cumprir a Constituição? Observar as leis, promover o bem geral do povo. Onde? Bem, os parlamentares omissos respondam às suas próprias consciências agora e os eleitores nas urnas em um futuro bem próximo darão também as suas respostas. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 58 minutos, Carimilhão. Agora sim finalizamos. Muito boa noite. Muito boa noite, obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, galera. Amanhã tem mais prêmios, boa noite, viu? M. Boa noite. M. Luciano, por favor, deixa aí uma dica de cinema pro pessoal. Uma dica de cinema? Só não assistam Cats, porque realmente é ruim. Cats é complicado, assistam né? Frozen, a Elsa ainda tá passando terremoto. A Elsa tá lá congelando tudo. Terremoto ainda tá passando. Terremoto? Tá passando. Terremoto, gente. Terremoto? Coisa do Carlão. Planeta dos macacos. Como é? Star Wars. Minha dica Star Wars. no Netflix. Star Wars, você assistiu? E a minha dica do cinema... Não assisti Star Wars. Agora uma sugestão pra vocês, meninos. Diga. Drácula, tem uma nova versão aí. Sim. Sensacional. Drácula é sempre legal, né? Eu gosto do personagem. Perfeito. Olha, perigosa, né? Bacana, então. 6 horas e 59, continue bem, continue em 100,7 na sequência, aqui na 100,7 na Mix, o melhor Mix do Brasil, tem o Mix Tudo e a gente volta amanhã a partir das 6. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã. Mix.